Olá pessoal, aqui é o João Vitor, eu sou o Químico de Ferro e hoje nós vamos começar a nossa série Enem por Questões com a primeira aula, com aulas todos os dias até o Enem 2020. E para essa aula de hoje eu trouxe uma questão do Enem de 2019, do ano passado, mais recente que tem, sobre regra de três. Tá? O que a gente precisa saber para resolver essa questão e outras questões desse tipo? É como fazer uma regra de três. Então vamos lá, é uma ferramenta muito importante para o Enem. O Enem adora cobrar coisas que envolvem transformações de unidades, relacionar proporções e tal, e a gente consegue fazer isso muito bem através de uma regra de três. Mas afinal de contas, o que é uma regra de três? Como o próprio nome diz, regra de três é uma ferramenta que a gente usa para descobrir um quarto valor sabendo três deles. Bom, e quais são as restrições disso daí? Dá para usar para qualquer coisa? Não. Né? A regra de 3 ela só pode ser usada entre grandezas proporcionais. Então, vou escrever aqui que é uma ferramenta para encontrar um valor entre grandezas proporcionais. E esse proporcionais é importante. O que são grandezas proporcionais? São grandezas que mantêm uma relação de proporção entre si. E existem dois tipos de relação proporcional. Você pode ter grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Em ambos os casos, dá para se usar a regra de 3 para descobrir um certo valor. Mas a diferença aqui é que entre grandezas diretamente proporcionais, isso significa que são grandezas que, quando uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Ou, quando uma diminui, a outra também diminui na mesma proporção. Enquanto grandezas inversamente proporcionais, quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção, e quando uma diminui, a outra aumenta na mesma proporção. Então, elas são proporcionais, elas têm que estar na mesma proporção, só que quando uma aumenta, a outra diminui. Então, a relação, a proporção é inversa. Um exemplo de grandezas diretamente proporcionais poderia ser, por exemplo, distância percorrida por um veículo e consumo de combustível. Né? Quanto maior a distância percorrida, maior é o combustível gasto, e supondo que isso aconteça na mesma proporção. Então, o combustível que o veículo gasta para andar 50 quilômetros é o dobro do que ele gasta para andar 25 quilômetros. E por aí vai. Então, se eu dobrar a distância, eu tenho que dobrar a quantidade de combustível. Então, esse é um exemplo. E, por exemplo, grandezas inversamente proporcionais poderiam ser, por exemplo, velocidade e tempo para chegar, né, para percorrer uma certa distância. Então, se um veículo, por exemplo, ele indo a 50 km por hora, ele gasta 2 horas para chegar no seu destino, se ele andar a 25 km por hora, a metade dessa velocidade, ele vai gastar o dobro do tempo, porque velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Se eu dobrar a velocidade, o tempo diminui pela metade. Se eu diminuir a velocidade por 2, né, se eu ficar a metade da velocidade, o tempo tem que dobrar. Então, esse é um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. E essa coisa aqui de na mesma proporção é muito importante. Por quê? Quando eu dobro um na diretamente proporcional, o outro também tem que dobrar. Não basta ele aumentar simplesmente, ele tem que dobrar. Isso que significa ser na mesma proporção. No caso das inversamente, é na proporção inversa. Se eu dobro um, o outro diminui pela metade. Se eu triplico, o outro vai ficar 1/3 menor. E por aí vai. Então,
eu só posso usar a regra de 3 entre grandezas que são diretamente proporcionais ou grandezas que são inversamente proporcionais. Quer um exemplo de grandezas que não são nem diretamente nem inversamente proporcional? Poderia ser a sua idade. Vamos supor que Pedro tem 12 anos. O irmão do Pedro tem 18 anos. Essas são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Não. Quando o Pedro dobrar a idade dele, tiver 24 anos, vão ter passado 12 anos, né? Para ele sair de 12 para 24, tem que ter passado 12 anos. O irmão dele vai ter 18 mais 12, 30. Então, eu dobrei a idade do Pedro e o irmão não dobrou, foi de 18 para 30, que não é o dobro. Então, idade, por exemplo, não são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, então você não poderia usar uma regra de 3 para descobrir essa idade aqui do irmão do Pedro. Então, é muito importante entender isso. Regra de 3 só vale para grandezas proporcionais. Tá, e afinal de contas, o que é a regra de 3? A regra de 3 é a forma de você, tendo uma relação, né, sabendo uma relação, por exemplo, no exemplo do carro, a gente pode supor, por exemplo, que para percorrer uma distância de 50 quilômetros, o automóvel gastou 5 litros de combustível. Se ele vai partir de uma cidade A até uma cidade B e cuja distância entre essas cidades é, sei lá, 120 quilômetros, quanto de combustível ele vai precisar? Bom, aqui a gente tem duas grandezas, né? Distância percorrida em quilômetros e combustível gasto. E duas grandezas que são diretamente proporcionais. A gente tem que analisar, ó, quanto mais combustível eu tenho, mais quilômetros eu consigo percorrer, maior distância que eu consigo percorrer, ou quanto maior a distância que eu tenho que percorrer, mais combustível eu tenho que gastar. Então, quanto mais uma, maior a outra. Como essas são grandezas diretamente proporcionais, para eu resolver essa regra de 3, basta eu multiplicá-las cruzado. Então, eu fico com 120 vezes 5 é igual a 50 vezes x. Então, 50x é igual a 5 vezes 120. Não faça essa multiplicação ainda, passa o 50 que está multiplicando o x dividindo. A gente vai ficar com x é igual a 5 vezes 120 sobre 50. E aí a gente consegue, por exemplo, simplificar aqui ó, por 10. O 120 fica 12 e o 50 fica 5. E o 5, 5 vezes 12 dividido por 5, eu posso dividir por 5 em cima e embaixo, fico com 12. Então, eu vai precisar de 12 litros de combustível. Entre as grandezas inversamente proporcionais, vamos supor que velocidade e tempo mesmo. Então, a gente tem velocidade e tempo. Vamos supor a seguinte situação. Um carro andando a 60 km por hora gasta 1h30 para ir da cidade A para a cidade B. Se ele passar a andar a 90 km por hora, quanto tempo ele vai gastar para percorrer essa mesma distância, ir da cidade A para a cidade B? X. Aqui, pessoal, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior a velocidade, menor o tempo que ele vai gastar. Então, a gente não pode fazer isso que a gente fez antes, de multiplicar cruzado aqui as grandezas entre si. Não. Nesse caso aqui, quando você tem duas grandezas que são inversamente proporcionais entre si, a gente tem que multiplicar, só que multiplicar sem ser cruzado. Então, a gente multiplica o 90 pelo x e o 60 pelo 15 e iguala.
Então, eu tenho 90x é igual a 60 vezes 15. Nesse caso aqui, a gente vai passar o 90 dividindo, né? O x vai ser 60 vezes 15 sobre 90. E aí eu posso simplificar isso aqui, dividir por 10 em cima e embaixo. O 6 com o 9 eu posso simplificar, fica 2 e 3. O 3 com o 15 eu posso simplificar, eu fico com x igual a 2 vezes 5, que é 10. Ó. Ou melhor, isso aqui é 1,5, né? E aí eu tinha 1,5 e aqui eu teria 0,5 e 2 vezes 0,5 é 1. Fiz a conta tudo com 15 em vez de 1,5, mas é só andar uma vez com a vírgula para a esquerda agora. Então, o nosso resultado fica 1,0 ou 1 hora. Então, faz sentido, né? Se ele percorrer essa mesma distância numa velocidade maior, ele tem que levar um tempo menor, proporcionalmente. Se a gente multiplicasse cruzado, a gente ia achar um tempo aqui ainda maior, que não faria sentido nenhum se ele está indo mais rápido. Certo? Então, uma regra de 3, né? A regra de 3 é uma ferramenta muito importante para o Enem. O Enem adora cobrar a regra de 3, mas não é sempre que a gente pode usar a regra de 3 e nem são todas as regras de 3 que são iguais. A gente tem que sempre tomar esse cuidado aqui de ver primeiro se essas grandezas são proporcionais e, se forem proporcionais, se elas são diretamente ou inversamente, porque a resolução ela é diferente. Então, vamos para a nossa questão. O sistema métrico decimal é o mais utilizado atualmente para medir comprimentos e distâncias. Em algumas atividades, porém, é possível observar a utilização de diversas unidades de medida. Um exemplo disso pode ser observado no quadro. Então, no quadro, ele deu que a unidade polegada corresponde a 2,54 centímetros. A unidade jarda corresponde a 3 pés. E a unidade jarda também corresponde a 0,9144 metros. Aí ele pergunta o seguinte: assim, um pé em polegada equivale a quanto? Então ele quer transformar, né, ele quer que você transforme um pé para uma medida em tantas polegadas. Por essas conversões aqui, né, por essas equivalências que ele me deu no quadro, eu não consigo fazer isso diretamente. Ó. Eu consigo relacionar, na verdade, o polegada com centímetros, pela primeira linha do quadro, mas o pé eu só consigo relacionar com jarda. Então, a gente vai ter que fazer o seguinte, na verdade. Ó. O pé eu consigo relacionar com jarda. A jarda eu consigo relacionar com metro. O metro eu consigo transformar para centímetros. Eu sei que 1 metro são 100 centímetros. E aí sim, os centímetros eu consigo converter em polegadas. Então aqui a gente vai, para transformar de pé para polegada, né, para ver quanto que um pé vale em polegada, a gente vai ter que fazer todo esse caminho. Ó. Partir de pé, transformar de pé para jarda, de jarda transformar para metro, de metro para centímetro e de centímetro para polegada. Então esse vai ser o nosso caminho aqui da resolução. Ó. A gente vai seguir esses passos aqui porque a gente não consegue fazer isso diretamente. E como que a gente vai converter cada um deles? Você pode usar a regra de 3. Então, a primeira coisa é o seguinte, vamos transformar de pé para jarda. Eu sei que, pela tabela, eu sei que uma jarda equivale a 3 pés. Assim, um pé vale quantas jardas? X. Resolvendo isso aqui, multiplicando cruzado, porque quanto mais pés eu tiver, mais jardas eu vou ter. São grandezas diretamente proporcionais. Se uma jarda corresponde a 3 pés, 2 jardas vão ser 6, 3 vão ser 9 e assim por diante. Então, quando um dobra, o outro também dobra e aí vai. Então, a gente multiplica cruzado. Multiplicando cruzado, a gente fica com 3x igual a 1.
3 vezes x, 3x. 1 vezes 1, 1. E o x dá 1/3 jarda. Então, o meu 1 pé virou 1/3 de jarda. Agora, eu tenho que transformar de jarda para metro. Eu sei, pela minha tabela, que uma jarda equivale a 0,9144 metros. E aí, eu quero saber quantos metros tem 1/3 de jarda. Então, o x fica debaixo do metro. Lembre-se sempre, numa regra de 3, de colocar a mesma unidade de medida debaixo de cada de si. Então, eu tenho que ter a mesma unidade de medida aqui, aqui, aqui e aqui. Sempre faça isso. Bom, de novo, quanto mais jardas eu tiver, mais metros eu tenho. São grandezas diretamente proporcionais. Então, eu multiplico cruzado. Multiplicando isso aqui cruzado, eu vou ter que x é igual a 0... Vou fazer isso de vez, né? X é igual a 0,9144 vezes 1/3, que é o mesmo que 0,9144 sobre 3. Podemos deixar assim por enquanto, metros. Aí, de metro, eu tenho que transformar para centímetro. Eu sei que 1 metro contém 100 centímetros. Né? A gente sabe disso da conversão de unidades. Se eu tenho 0,9144 terços de metro, eu vou ter quantos centímetros? X. Então, de novo, essas são grandezas proporcionais, diretamente proporcionais, porque se eu tenho o dobro de metros, eu tenho o dobro de centímetros. A gente multiplica cruzado e vai encontrar que x é igual a essa razão, 0,9144 terços, vezes 100. Vou multiplicar por 100 em cima, aí eu vou ficar com 91,44 sobre 3 centímetros. Então, essa é a minha conversão. Isso equivale a 91,44 dividido por 3 centímetros. E agora a última regra de 3 que a gente vai fazer. Ó. Pela primeira linha da tabela, eu sei que 1 polegada equivale a 2,54 centímetros. Se eu tenho essa quantidade aqui, né, 91,44 terços centímetros, eu vou ter quantas polegadas? X. Aqui, mais uma vez, eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Se eu dobrar as polegadas, eu dobro os centímetros, multiplico cruzado, aí eu vou ficar com 2,54x é igual a 91,44 terços. Bom, para eu resolver isso aqui agora, eu tenho que passar o 2,54 dividindo para o outro lado e aí fazer essa conta, né? É 91,44 dividido por 3 vezes 2,54. Observe que o 2,54, como ele está multiplicando x, eu passo para o outro lado dividindo. Dividir é a mesma coisa que multiplicar no denominador. Né? Eu passo ele para o denominador, como já tinha o 3 aqui, eu tenho que multiplicar esses dois entre si. Então, agora eu tenho que resolver essa conta aqui. Então, a gente primeiro multiplica 3 vezes 254, que dá 7,62. E aí, a gente divide agora o 91,44 por 7,62, que dá exatamente 12,0 polegadas. Então, essa é a nossa resposta, 12 polegadas, que corresponde à alternativa D, né? 12 polegadas. 12,0000 é 12.
Então, nessa questão, o Enem basicamente queria saber se você sabe fazer uma regra de 3. Né? E aí, bom, todas essas conversões que a gente fez de medida poderiam ser feitas sem ser através de regra de 3, mas você pode usar a regra de 3 também. No fundo, são as mesmas contas. E todas eram regra de 3, né, diretamente proporcionais, eram grandezas diretamente proporcionais que você tinha simplesmente que multiplicar cruzado. Elas são bem mais comuns do que as inversamente proporcionais, mas é sempre bom conferir isso daqui antes de multiplicar cruzado numa regra de 3, beleza? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, a nossa primeira aula da série Enem por Questões. Espero vocês amanhã para a nossa aula de número 2. Até e tchau, tchau!